Graças a paz, meus irmãos, tudo bom? Espero que sim. Deus abençoe sua vida. Já quero pedir para você que pode, comenta aí alguma coisa só para me ajudar. Deixa o seu like e se você puder se inscrever, eu agradeceria, tá bom? Nós terminamos aqui, então, na última leitura, foi um longo discurso de Jesus falando sobre pão, tá? E Jesus, ele finaliza o seu discurso na sinagoga em Cafarnaum. Já mostrei para você. Vou mostrar de novo, porque talvez você não viu aí o último vídeo, tá? Sinagoga em Cafarnaum. Deixa eu apontar aqui, ó. Galileia, tá aqui, ó. Galileia. Cafarnaum tá aqui. Tiberíades tá aqui. Betsaida tá aqui. Nazaré tá aqui, tá bom? Jesus de Nazaré tá aqui. Caná da Galileia tá aqui, tá bom? Cafarnaum, lugar onde que Jesus ele mudou-se, né? Depois que ele iniciou seu ministério, aqui é o lugar onde ele cresceu, tá bom? Por isso que ele é chamado de Jesus de Nazaré. Naim, olha, Naim tá aqui, ó. Lembra da história da viúva de Naim? Tá aqui, beleza? Mais ao sul da Galileia. Bom, então vamos lá. Jesus então termina um longo discurso pesadíssimo, ele dizendo para as pessoas: olha, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm vida em si mesmo, tá bom? A conversa começou falando-se de pão. No final ele falou que o pão é a carne dele. Depois ele foi bem direto: olha, vamos parar de falar meias palavras e vamos ser bem sinceros. Se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo, vocês não fazem a vontade de Deus. Basicamente é isso. Só que, obviamente, o discurso de Jesus, ou a pregação de Jesus, foi muito dura e pesada para os ouvidos. E o que nós temos aqui? Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso o escandaliza? Então veja bem, deixa eu te dizer uma coisa aqui, veja bem. Você pensa assim, olha, quantos discípulos Jesus tinha? Muitos discípulos, muitos. Não eram somente os 12. Os 12 eram mais chegados, mas ele tinha muitos. Lembra que tem um dos evangelhos que fala de 70? Eram muitos que andavam com Jesus. Só que depois desse discurso, meus irmãos, as pessoas começaram a falar: não dá. É meio estranho esse tal de Jesus, porque ele fica falando de comer carne e beber sangue. É meio estranho. Então, muitas pessoas, ao ouvirem isso, ou muitos dos seus discípulos, disseram: dura essa palavra. Então, vamos tirar primeiro aqui algumas lições aqui para nós, tá? Para nós não escandalizarmos ao ouvir o evangelho de Jesus, tá bom? Primeira coisa, se você quiser crescer na fé e no evangelho de Cristo, você precisa continuar estudando sobre ele, certo? E seu ministério. Mas Jesus, ele usou esse discurso para expor aquilo que era verdade, aquilo que era oportuno, aquilo que ele podia falar. Só que se Jesus ele fosse uma pessoa que desejava os aplausos, ele ia dizer coisas palatáveis aos ouvidos. Mas aqui nós percebemos então que Jesus ele não se preocupou em dizer palavras bonitas e agradáveis aos ouvidos. Ele não se preocupou. Ele disse palavras duras, tá bom? E isso serve primeiro para nós, porque a pergunta é: quem pode suportar uma coisa dessa? A verdade de Cristo, ela é dura. Por quê? Quando Jesus estava ali fazendo a sua exposição, explicando e pregando, ao mesmo tempo ele estava acusando e demonstrando o pecado dos judeus. Um evangelho, por exemplo, que não denuncia pecado, não pode ser chamado de evangelho. Ele precisa apontar o pecado e mostrar para as pessoas que há solução, o quê? Na carne e no sangue de Jesus. Mostrar para as pessoas que às vezes elas comem um pão
e bebem uma água que eles vão voltar a ter sede, vão voltar a ter fome. E Jesus falou que quem comer desse pão e beber dessa água nunca mais terá fome. Comer desse pão e beber dessa água nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Então, se Jesus tivesse com a intenção de ser aplaudido, ele não ia dizer palavras duras, mas não era a preocupação de Jesus. Então, primeira coisa eu vou dizer para você. Se você ensina alguém, prega para alguém, você tem a oportunidade de ministrar sobre a vida de alguém, não se preocupe em dizer palavras agradáveis aos ouvidos das pessoas. Dizer que elas são lindas, que elas são filhas de Deus, dizer aquelas coisas assim que vai agradar as pessoas para que elas fiquem te ouvindo, para que elas emprestem os ouvidos dela para você. Preocupe-se com as pessoas, ou preocupe-se das pessoas te emprestarem o coração dela delas para que você ministre a elas. As pessoas desejosas de Cristo, elas vão emprestar não o ouvido, mas o coração. Elas vão entregar o coração na sua mão, vão dizer, ó, fala que o que você tiver que falar, eu tenho que ouvir, independentemente se é uma palavra dura ou não. As pessoas, então, criticam Jesus por causa da sua mensagem, e isso também vai acontecer comigo, com você e qualquer pregador, se ele tiver um compromisso com a palavra de Jesus. Se você tiver compromisso com a palavra de Jesus, você vai ser criticado. Você precisa se preocupar por que você está sendo aplaudido. Se você está sendo aplaudido porque você fala bem, fala aquilo que as pessoas desejam ouvir e querem ouvir, as pessoas sempre vão suportar. Mas você não está pregando a palavra de Jesus. Então Jesus, veja que os seus discípulos ouviram e ficaram escandalizados. E Jesus, ele sabia no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando ao ouvirem, do que ouviram. Jesus sabia, então, em seu íntimo. Jesus conhecia o coração dos seus ouvintes? Conhecia. O grande erro nosso é pensar que, Deus, ele não conhece o meu coração. Deus, ele não sabe o que eu estou passando. Deus, ele não sabe o que eu estou pensando. E ele sabe. Então, ou seja, Jesus, ele sabia disso e ele falou assim, ó, é isso aí que escandaliza vocês? É isso aí que assusta vocês? Então, primeira coisa, já estou na 10ª coisa aqui, estou falando. Então, veja, nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Jesus, sendo ela dura ou não. É por isso que eu gosto dessa forma de leitura aqui, porque nós já lemos, por exemplo, foi no capítulo de número 4, nós falamos de cura, milagre, capítulo 5, nós falamos de cura, milagre, que Deus, nós falamos de Jesus andando sobre as águas, são coisas que vai edificar a nossa fé, mas uma coisa é verdade, nós não podemos esperar que sempre nós vamos ouvir essa palavra que vai agradar aos nossos ouvidos. E às vezes nós vamos ser repreendidos e Jesus vai dizer palavras duras e nós vamos ter que suportar. É por isso que eu gosto dessa forma de leitura, porque quando eu tenho que ser confrontado, eu sou confrontado aqui. Eu não fico negociando, falar assim, não, esse texto aqui eu não quero ler, porque esse texto aqui vai falar de coisas que eu não gosto, de forma nenhuma. Se está falando aqui, é palavra de Deus, tá bom? Então, queria encorajar você a fazer isso. Outra coisa que eu vou falar com você é, quando você ouvir a palavra de Deus, se prepare, porque Deus, ele pode frustrar você. Peraí, Deus, ele pode me frustrar? Sim, e muitas vezes ele vai te frustrar. Talvez você vai perceber um corte aí, foi porque eu acabei clicando num botão errado aqui e atrapalhou, mas vamos lá. Então, muitas das vezes, Deus, ele vai te frustrar, por quê? Você vai para ouvir a palavra de Deus, chega lá, você fala assim, Deus, ele tem que falar comigo, mas você está naquela expectativa dele falar o que você quer ouvir. Quando, na verdade, Deus, ele vai lá e frustra toda a sua expectativa e fala o que ele quer falar. E ele tem que falar o que ele quer falar. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, Deus, anote aí, Deus, ele pode me frustrar muitas das vezes, ele vai me frustrar muitas vezes, porque
Não é a minha vontade, mas a dele, tá bom? Então veja, Jesus falou o seguinte, ó, isso escandaliza? O que é o escândalo? As pessoas ficam assim, né? Tipo assim, as pessoas desanimaram. Imagina que as pessoas desanimaram agora, tá bom? Escandalizaram. Por que desanimaram? Lembra que Jesus disse assim, olha, ai daquele por quem vier o escândalo. Ou seja, desanimar outras pessoas. Então, ou seja, aqui, ele está falando, isso aqui escandaliza vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Versículo seguinte diz, olha, o Espírito dá vida, ele dá vida. A carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. Vamos parar aqui, ó. E prosseguiu, e é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Tá? Então veja bem, Jesus ele já começa dizendo aqui, olha, isso escandaliza vocês? E o dia que vocês me verem partindo então? E nunca mais me verem. Porque aqui, aqueles que estão escandalizados, eles não são genuínos, eles não são verdadeiros. Mas ele está dizendo basicamente que vai chegar um tempo que eu não vou estar mais no meio de vocês. E o dia que vocês me verem subir, aí sim vocês vão ficar escandalizados. Certo? E aí ele continua dizendo, o Espírito dá vida. O Espírito dá vida. E esse Espírito aqui com E maiúsculo. Tá bom? Talvez a sua Bíblia esteja com E minúsculo, mas entenda o Espírito de Deus. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Ou seja, vamos resumir, espírito e vida são vida. As palavras que eu vos disse geram em vocês vida. Então veja, Jesus acabou de dizer uma palavra dura, mas ele está dizendo, essas palavras podem produzir o quê? Vida. Deus, ele repreende quem ele ama. Eu não posso esquecer dessas coisas. Deus, ele repreende quem ele ama. Se Deus, ele diz palavras duras, ele está gerando em nós também vida. Ele não quer que nós pereçamos, tá? Uma coisa que você precisa entender, que no meio dessa multidão aqui de discípulos, Jesus sabia, porque ele diz, olha, contudo, há alguns de vocês que não creem. Então, no meio de uma igreja, existem aqueles que são... tem um conceito que nós chamamos de igreja visível e igreja invisível. Ou seja, a igreja visível é aquela que você vai ali, dá paz do seu pro irmão, pro visitante. Aquela igreja ali é a visível. Vai ali todo mundo entra, todo mundo sai, tá? Talvez tem pessoas à sua volta que tem um nome lá na inscrição da igreja, dizendo que ele é membro, que é fiel, tem muitos anos, está na igreja. Mas tem pessoas, por exemplo, que tem um nome na igreja, mas não tem um nome no livro da vida. É por isso que nós separamos a igreja visível da igreja invisível. A igreja invisível, somente uma pessoa pode ver ela. Quem? Deus. E Jesus, então, está dizendo aqui, olha, contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eles não criam e quem iria trair. Então, veja bem. Não se assuste. Você precisa entender que Jesus, ele conhece o meu e o seu coração, conhece o coração de todos. Que tipo de igreja você está sendo? Que tipo de discípulo você está sendo? Talvez você está andando junto com a multidão aqui de discípulos, mas você não é discípulo. É isso que nós precisamos nos atentar. Nós não podemos andar com a multidão e ser só mais um na multidão. Nós precisamos fazer parte daqueles que vão ser fiéis a Jesus. Lembra que Jesus disse certa vez que era para deixar com que o trigo e o joio crescessem junto, que no último dia ele iria arrancar, ele contando uma parábola a respeito disso?
Basicamente, é o que nós precisamos entender, que no meio da igreja tem trigo e tem joio. Jesus, ele sabe disso. E ele sabe quem iria trair. E aqui não pense você que é somente ele dizendo aqui a respeito de Judas Iscariotes. Esses discípulos aqui que estavam com ele lá, viraram as costas para ele. Tá bom? Esses discípulos e muitos desses discípulos viraram as costas para ele. Ele sabia disso. E Jesus sofreu por causa disso? Não. Jesus não sofreu por causa disso porque ele sabia. E nem sofreria também se alguém, porventura, viesse a falar que não queria mais. Por quê? Versículo 66 vai dizer: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ele já sabia. Ele já sabia. Mas daquela hora em diante, muitas pessoas deixaram de seguir. Agora, se nós formos pensar em Jesus como líder, sabe aquela pessoa preocupada com o crescimento de número de igreja? Não é Jesus. Ele não está preocupado com o número. Ele está preocupado com os discípulos verdadeiros. Tanto que as pessoas deixaram de seguir. Se ele estivesse preocupado com isso, o que ele ia fazer? Pregar palavras palatáveis ao ouvido. Todo mundo ia ficar hipnotizados pelas palavras dele, quando na verdade ele diz palavras duras. E as pessoas simplesmente viraram, a partir de agora, as costas para ele. Veja então que Jesus não usa de estratégia para pregar a palavra da salvação, mas usa com a verdade. Eu mesmo já vi, ouvi e já participei de cursos para crescimento de igreja. Existe. Mas muitos deles não passam de estratégia humana para poder fazer a igreja crescer. E Jesus, ele aqui está preocupado com o número de número de pessoas na sua igreja, na sua comunidade? Não. Ele está preocupado com os verdadeiros discípulos. Certo? Então, não fique aí pensando que Jesus está preocupado com quantidade. Não, ele está preocupado com qualidade. Tá? Então, não seja um crente meia boca, porque ele sabe quem vai virar as costas para ele quando ele precisar. Tá bom? E a minha esperança é que não seja você. Diga para mim aí, não sou eu. Eu estou firme com Jesus, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver é que nos nossos tempos, muitas pessoas, você já deve ter visto aquela imagem das pessoas quando tem a teologia da prosperidade e a teologia da salvação verdadeira. Aí tem uma fila maior para a teologia da prosperidade, porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agradam. Mas quando elas se deparam, por exemplo, com a palavra dura, fala de arrependimento, o que elas fazem? Elas viram as costas e deixam de seguir. Então, não confundam as coisas. Tá bom? Não confunda. Lembra daquela palavra que Jesus disse, Mateus capítulo de número 13, o semeador saiu a semear. E uma das sementes, ou algumas das sementes, caiu sobre as pedras. E logo nasceu, cresceu, porém veio o sol e queimou suas raízes porque não tinha profundidade. E o que isso significa? Que muitas pessoas recebem a palavra com alegria no coração, mas logo depois essa palavra ela se queima, ela se perde porque a pessoa ela não tinha raiz, ela é sufocada por causa das questões dessa vida, tá bom? Então fique atento a isso. Muitas pessoas deixaram de seguir. Versículo 67. Jesus perguntou aos 12, aqui os 12 são mais próximos, vocês também não querem ir? Veja que Jesus não está preocupado com quantidade, ele está preocupado com fiéis. Anote aí, Jesus não está preocupado com quantidade, ele está preocupado com os fiéis, com santidade. Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro responde, Simão Pedro lhe responde, esse é o Pedro, tá? Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Qual vai ser o nosso líder agora? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ponto final. Acabou a discussão aí. Além dele ser um baita líder,
aqui ainda se despontando, você vê que ele dá a palavra e fala, não, nós não temos para onde ir. Somente Jesus é que tem as palavras de vida eterna. Lembra que ele falou? Quem comer dessa carne, beber desse sangue, vai ter vida eterna, vai viver para sempre. Quem tem palavra de vida eterna? Jesus. 70, então, vai dizer o seguinte. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Opa, peraí. Diabo. Aqui, ó. Será que o diabo estava andando com Jesus? É isso? Aí tem um parêntese aqui dizendo, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, tá? Que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. E é interessante essa observação da NVI, Simão Iscariotes, tá? Eu sempre ouvi dizer que ele era de Iscariotes, tá? Cidade chamada Iscariotes. Agora eu vou pesquisar, descobrindo algo, trago para vocês. Mas não tem problema, tá? Aqui não é algo que vai nos atrapalhar na caminhada da leitura. Mas foque nisso aqui, ó. Um de vocês é o diabo. E ele estava falando de Judas. A palavra diabo, ela significa divisor, tá? Dividido, tá? Então, ou seja, Judas realmente era o divisor. Ele era causava contenda, tá? Ele era uma espécie de acusador, tá bom? Ele era um problema. Então, a palavra diabo significa isso, divisor, tá? Então, veja bem, meus irmãos. Vamos olhar, então, para essa palavra até aqui. Entender que Jesus ele não está preocupado com quantidade, mas qualidade. Ele mandou todo mundo embora. E se quisesse ir, que vá. Agora, para a gente finalizar, se eu puder deixar aqui para você uma palavra, eu dizia para você, quem é que precisa? Você precisa de Jesus ou Jesus precisa de você? Se você pensar agora, não, Jesus precisa de mim também, você está equivocado. Ele talvez diga para você hoje, olha, quer ir embora? Vai embora. Sabe por quê? Jesus ele não precisa de você. Você precisa de Jesus. Nossa, mas que estranho, palavra dura. Lembra? É uma palavra dura. Jesus não precisa de você. Você precisa de Jesus. Nossa, mas que palavra dura. É esse o Evangelho. Coitado de nós pensarmos que Deus é quem precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Tá bom? Eu vou ler só até aqui. Depois começamos no capítulo 7. Vai começar aqui a festa das cabanas. Ou festa dos tabernáculos. Tá bom? Agora é outra trajetória. E nós vamos ler em torno de 53 versículos, tá? Mais pausadamente, aprendendo algumas coisas do Evangelho, tá? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa um alô para mim aí. Não deixa eu sozinho aqui. Eu espero você. Até a próxima. Tchau, tchau.